Boa noite, amados. Que bom estar de volta aqui com você neste horário, depois de um precioso dia, como este 5 de abril, onde praticamente em todo o território nacional o povo de Deus se prostrou diante do soberano do universo em jejum, justamente para buscar a face do Senhor. Eu acredito que todos vocês que estiveram durante este dia, alguns levou o seu jejum, talvez até algumas ao meio-dia, outros até às 3 da tarde, outros foram até às 18 horas, como havia sido conclamado, mas cada qual fez a sua parte da forma e da maneira como melhor achou, não é? Então, isso é importante. Quando o povo de Deus ele se une, isto aqui é algo realmente extraordinário. Você sabe que o grande avivamento que veio na Coreia do Sul foi justamente quando a perseguição tomou conta daquele país e naquela ocasião batistas, presbiterianos, metodistas, pentecostais se uniram justamente para buscar a face do Senhor. Naquele momento, todos deixaram de lado as suas disputas, as suas bandeiras das suas denominações e foram realmente para a presença de Deus e trouxe aquele grande avivamento que aconteceu ali na Coreia, né? E verificamos hoje aqui no Brasil algo realmente extraordinário. Acredito que todo o povo de Deus, sem distinção de bandeira denominacional, tirou este dia para buscar a face do Senhor. Isto é bom, isto é importante. Como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão e vai até a orla da sua vestimenta. Ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre, né? Então, meus parabéns mais uma vez a você que pôde fazer essa consagração no dia de hoje, numa intercessão pela nação brasileira, pelo povo brasileiro, por esta questão dessa enfermidade que está tomando conta e pelas autoridades, enfim, pela nação. Agora, eu acredito perfeitamente que você entendeu com toda clareza a função do jejum, né? O jejum foi o que nós falamos ontem aqui, mas na realidade eu queria trazer, antes da nossa oração, alguns pequenos esclarecimentos com respeito ao jejum. E para isto, eu vou voltar a Mateus capítulo 17, o texto que nós lemos, justamente para relembrar aqui um pequeno episódio, um pequeno fato que aconteceu aqui nessa ocasião. Aqui declara, Mateus capítulo 17, 14 ao 21, e quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhes um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes da água, e trouxe ao teu discípulos e não puderam curá-lo. Guarde bem essa expressão, não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, eles aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus disse, por causa da vossa pouca fé. Porque, em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis este monte, passa daqui para acolá, e é de passar, e nada vos será impossível. Mas, preste atenção a este versículo 21, esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Eu acredito que muitos de vocês
com toda certeza, puderam observar essa questão da palavra jejum. Não é? Jejum é abstinência. Abstinência de quê? Em primeiro ponto, o que nos leva logo à atenção é a abstinência alimentar. Porque é a única forma que você tem de fazer morrer a sua natureza terrena, para que a sua natureza espiritual ela possa se pronunciar de maneira positiva e poderosa, quando nós permitimos que o Espírito atue. Porque enquanto a carne estiver no comando, dificilmente o Espírito ele leva vantagem. Agora, uma das coisas que nos chama a atenção aqui nesse texto bíblico, que esta casta não se expulsa senão pela oração e pelo jejum, o jejum que Deus quer, que Deus deseja, o que Ele orienta, não é pura e simplesmente abstinência alimentar. Olha bem, no momento em que trouxeram os seus discípulos, eles não puderam curá-lo, não puderam fazer nada. Nos vem à mente quem eram esses discípulos? O que é que essas pessoas elas faziam ao lado de Jesus? Que caminharam com ele por muito tempo, tiveram há pouco tempo em cima do Monte da Transfiguração, onde houve aquele episódio marcante, onde Moisés e Elias se apresentaram ali naquele momento, o clima celestial, mas os discípulos que não subiram, mas eram discípulos também, estavam acostumados, né? Agora, irmãos queridos, eu quero dizer para você que o jejum, ele não se prende pura e simplesmente à abstinência alimentar. Não se trata simplesmente de você deixar a carne sem comer. Acontece que a carne, ela se alimenta de outras coisas que inibem a ação do Espírito. Por exemplo, há poucos momentos, esses discípulos, nós lemos aqui em Lucas, capítulo 9, e o versículo 46, que nos declara o seguinte, 9:46 de Lucas. E suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Quem seria o superior? Quem estaria bem ao lado do mestre? Olha bem a vaidade humana a que ponto chega. E é justamente o que nós observamos, irmãos queridos, essa disputa para querer ser, para querer aparecer, para estar entre os maiores, quando Jesus disse que aquele que quiser ser o maior é que seja aquele que serve. Eu vos dei um exemplo desse Jesus Cristo aqui nesse momento. Irmãos queridos, esta vaidade humana, ela impede do Espírito se manifestar de maneira grandiosa e poderosa. Não adianta você jejuar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, mas manter esta vaidade humana, esta presunção da sua natureza carnal, pensando que você é que vai fazer a coisa acontecer, quando sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Agora, observe ainda um outro episódio. Você se lembra daquela ocasião, quando Jesus Cristo entrou com seus discípulos ali em Jericó? O que foi que aconteceu naquela hora? Em Lucas capítulo 9, 51 a 55, o que nos declara o seguinte: e aconteceu que, contemplando os dias, completando os dias para a sua Assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes prepararem a pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E você sabe perfeitamente que havia uma disputa muito grande no meio desse povo, né? E eles não queriam.
Agora, os discípulos ficaram tão indignados com aquele episódio. Naturalmente, se esse povo soubesse quem é que está aqui agora, eles não impediriam alguma coisa dessa natureza. Agora, o que foi que aconteceu neste momento? Olha, e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu? Olha só, que desça fogo. Vendo isso, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma, como Elias ele fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Vocês não sabem a que espírito vocês pertencem. Não é por força, não é por violência. Eu não vim ao mundo para destruir as pessoas. Eu não vim para matar os homens, eu vim para salvá-los. Irmãos, nós estamos atravessando um momento impressionante na nossa história, principalmente aqui no Brasil, onde você observa as disputas, as brigas, as calúnias, as dissensões, a perseguição que existe de políticos uns contra os outros. Qual é a nossa vontade? Qual é o nosso desejo nesta hora? É de dizer: Senhor, me dê um pouquinho de poder, me dê um pouquinho de autoridade, aquela autoridade que o Senhor deu para o profeta Elias. Só um instantezinho para que nós possamos pedir para cair fogo do céu e acabar com essa corja, com essa turba, com esse povo que está aqui se levantando contra a autoridade constituída. Me dá um pouquinho de poder, que eu quero acabar com isto. Foi isso que os discípulos pediram. Senhor, me dá um pouquinho de poder para me acabar com essa coisa, né? Com essa situação que atravessamos aqui. Onde já se viu impedir que o Senhor entre nas deles? Vamos pedir para cair fogo do céu, acabar com essa turma e vamos acabar com essa situação. É justamente esse o desejo do coração humano. É esta vontade que nós temos de esganar, de matar, pedir que esse vírus vá lá e acabe com esses adversários, destrua este povo, destrua estas pessoas que estão se levantando, causando essa baderna tremenda na nação. Que mande um vírus sobre a mídia que se coloca sempre contra a autoridade do presidente da República e elimine todos aqueles repórteres que estão ali. Jesus vai dizer para mim e para você: você não sabe qual é o espírito que você pertence. Você não sabe de que espírito sois. Não é isto. Eu não vim ao mundo para matar A ou B. Eu não vim ao mundo para destruir sistemas ou qualquer coisa. Eu vim ao mundo para salvar o mais vil pecador e transformá-lo numa nova criatura. De que adianta você fazer jejum de abstinência de alimento, mas nutrir no seu coração um desejo de vingança como este? Um desejo de ir no seu intento e se levantar e pegar no colarinho do outro lá adiante e acabar com ele, hein? Não, o jejum não é só de abstinência alimentar, é também quando você cai desse pedestal da sua vaidade e deixe de falar como aquele homem: Senhor, olha, eu jejuo, eu faço isso, eu não sou como aquele fariseu, eu pago meu dízimo, eu faço isso e aquilo outro. Não é dessa forma. Nós temos que descer ao ponto da humildade, como diz a palavra de Deus: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, que no seu devido tempo Ele vos exaltará. Nós queremos fazer a coisa acontecer, querido irmão. Mas você se lembra quando Jesus Cristo estava naquele momento de agonia lá no Getsemane, quando ele estava passando por aquela tortura grandiosa, que ele pede para o Pai Celestial: paz,
Pai, se é possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Olha qual era a vontade de Jesus naquele momento. Era mudar aquele quadro, era mudar aquela situação. Mas de repente ele se vira para o Pai, mas que todavia, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Irmão, o que está acontecendo hoje no cenário do mundo, eu quero dizer para você com toda certeza, é permissão divina, é vontade de Deus. Deus está falando, não é para aquele que está lá fora, Ele está falando para mim, Ele está falando para você, Ele está nos chacoalhando e dizendo, te converte, rapaz, busca a minha face, humilha-te diante de mim, coloca pó e cinza na tua cabeça, te veste de pano de saco, porque quem vai operar neste mundo sou eu, não é você, não é a nossa vontade, não é o nosso desejo. Agora você quer saber qual é o verdadeiro jejum que Deus quer? Eu quero que você abra no livro do profeta Isaías. Olha bem, o que nos declara o profeta Isaías no capítulo 58 do seu livro. E eu quero ler apenas a partir do versículo de número 6, para que você entenda o que é que o Senhor deseja aqui de nós. Veja bem, porventura, não é este o jejum que escolhi? Olha só, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Aquela opressão que nós causamos nos outros, aquela humilhação que nós causamos a alguém, isso tudo são coisas que o Senhor abomina. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da sua carne. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, olha só, quando nós pegamos esse jejum que Deus quer, aqui não está falando de abstinência de alimento, e sim da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa maneira de ser, de agir e de fazer com o nosso próximo, com o nosso semelhante, mesmo com aqueles que estão lá fora, que são incrédulos, que precisam conhecer Jesus. E diz Jesus que brilhe a vossa luz perante os homens, para que glorifique vosso Pai que está no céu, tá? E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca elas faltem. Ainda declara aqui o profeta, todavia, me procuraram cada dia, tomam prazer em saber que os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus. Olha só, é justamente isso que eu e você precisamos entender, querido irmão. Eu creio que todos nós, hoje, nos abstivemos de alimento. Uns foram até 9 da manhã, porque não podiam ir mais além. Outros foram até meio-dia. Outros foram até às 6 horas da tarde. Não tem problema, você praticou o seu jejum de abstinência alimentar. Mas eu pergunto, não é somente o alimento, a ausência dele, que vai fazer morrer a nossa natureza terrena, mas essa vaidade, essa prepotência, esta arrogância, é isto que nós precisamos tirar. Não é apenas o alimento, não.
São essas coisas que o Senhor quer que aconteça. Como diz mais uma vez aqui o versículo, o Senhor te guiará continuamente. E fartará tua alma em lugares áridos. E fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Jesus declarou naquele grande dia da festa, né? Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que o Senhor quer que brote de você? Água viva. Água viva. Quando você abrir a boca, abra a boca para abençoar. Abra a boca para salvar. Abra os seus lábios para ajudar. Não é se levantar contra A ou B. Não, deixa. Deus sabe como agir e como tratar. A nossa postura é nos colocarmos do lado do Senhor. Nós queremos estar com Ele. Nós queremos estar do seu lado. E tudo que vamos fazer, não esqueça, não é você quem faz. Você só pode fazer as coisas em nome de Jesus. Nada podeis fazer sem mim, ou sem mim, nada podeis fazer. Mas vamos orar nesse momento, agradecer este dia precioso, que pelo menos trouxe um despertamento no meio do povo de Deus, que buscou ao Senhor, né? Da sua maneira, da sua forma, uns ainda com essa natureza carnal, aflorando, tomando conta, mas outros com humildade, com simplicidade, buscar a face do Senhor. E os resultados, nós vamos ver, isto vai acontecer, porque o Senhor, Ele está pronto a responder a nossa petição. Oremos. Amado Deus e Pai Celestial, glorificado Senhor, e exaltado seja o Teu preciosíssimo nome, Pai. O Senhor tem o controle de todas as coisas, Senhor. O Senhor sabe de tudo aquilo que se passa entre os filhos dos homens. Muitas vezes o Senhor coloca uma pessoa numa posição, mas ela desvia o seu caminho, o seu intento. Ele desvia as suas intenções, mas eles vão prestar conta contigo, porque foi o Senhor que os colocou na posição que estão. Seja um líder eclesiástico, seja ele um líder empresarial, seja ele um líder político, seja ele um líder na família, Senhor, o Senhor colocou como uma função de liderança. E é para o Senhor que eles têm que prestar contas. Por isso, nos ensina somente a interceder por eles, para que a mente se abra, para que eles compreendam que são meros seres mortais que estão aqui de passagem por esta vida, e que tudo que puder fazer, que façam para a glória do Teu santo, eterno e precioso nome. Deus, toma o Brasil nas Tuas mãos, toma a nação brasileira nas Tuas mãos, toma as autoridades constituídas desta nação em Tuas mãos, Senhor. Nós suplicamos, Pai Celestial, que o Senhor venha sobre a vida de cada um, dando sabedoria, Senhor, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, aos governadores dos estados e prefeitos, ao presidente do Supremo, ao presidente da República, dê sabedoria a estes homens para que administrem com graça esta nação, visando não o seu interesse, mas visando o bem-estar do povo, Senhor. Que desçam da sua postura e estendam a mão ao necessitado. Toma eles em Tuas mãos, Pai. Abençoa esta nação, de norte a sul, de leste a oeste. Nesse momento, aqueles que estão hospitalizados, acometidos por este vírus, Senhor, do Teu nome, Jesus, o Senhor que é o grande Jeová Rafá, o Senhor que sara, nesse instante manda a cura, porque o Senhor é o autor da vida, é o Senhor que faz viver, é o Senhor que abate, é o Senhor que tem o controle de tudo, Pai. Por isso, ajuda-nos a confiar plenamente em Ti, na Tua graça e no Teu poder.
ajuda para que a obra continue e o teu nome seja glorificado com salvação de vidas. Senhor, sabemos que muitas pessoas neste momento estão sendo abaladas pelo que está acontecendo no mundo e estão voltando a teus pés. Que isto redunde realmente em salvação de vidas, salvação das almas que estão saindo das garras de Satanás para a glória do teu santo, eterno e precioso nome. Pai de amor, também te despeço nesse momento por cada pai, por cada mãe, por cada família, por cada irmão que está conosco aqui neste horário. Senhor, invade o lado dos meus irmãos com a tua doce paz, com a tranquilidade, Senhor, com o teu amor, meu Pai, que esta família, ela possa estar unida nesta hora, reunida, Senhor. Sabemos que muitos estão impossibilitados de ir à sua igreja e participar de uma ceia, mas eles podem fazer isto em casa. O pai, como patriarca da casa, como sacerdote da família, ele pode ali pegar o seu pão e o vinho e participar com a sua família. Deus abençoa os lares dos teus filhos, Senhor, que eles possam obedecer às orientações que são sendo dadas pelos pastores, pelos seus líderes em cada igreja. Abençoa-nos, Pai. Continua conosco, continua fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança, meu Deus. Abençoa a minha casa, abençoa a minha esposa, meus filhos e netos. Sustenta-nos pelo teu grande poder. Os alunos do Unicamp que nesse momento estão estudando nas suas casas, através da videoaula, Senhor. Muitos estão aqui em contato com os professores, dirimindo as suas dúvidas. Dê sabedoria a cada um deles. Abençoa os professores, abençoa os alunos, abençoa o conteúdo da matéria, que eles cresçam. Aproveitem esse momento para crescer cada vez mais e mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Te glorificamos agradecidos em teu nome. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Tenha uma boa noite, irmão, e que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Em cada hospital onde tiver pessoas acometidas por qualquer tipo de enfermidade, Senhor,